e paz, amados. Podem sentar, amém? Fiquem à vontade. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Deus tem nos concedido para estarmos aqui junto, celebrando ao Senhor, juntamente com os amados irmãos da Igreja Batista Palavra e Poder. Sempre que venhamos a Boa Esperança, nós somos muito abençoados. Nós estamos aí há alguns meses caminhando a visão, tivemos a oportunidade de conhecer o pastor Rodrigo e toda essa família maravilhosa. Mas sempre que vemos aqui, nós recebemos a nossa porção. E aí eu fiquei pensando, o que fazer para retribuir tudo isso que nós temos recebido? Só vemos aqui receber. Aí o Senhor disse, ora por essa família, ora por esse ministério. E nós temos orado, e essa tem sido a nossa gratidão, colocando a vida do pastor, da pastora, toda essa igreja maravilhosa, nas mãos do Senhor. E ficamos felizes porque vemos aqui um tema que é o tema da 12 dias proféticos, e onde aí fora tem uma visão de que um ano difícil, um ano daquilo, aquilo outro, e se profetiza coisas negativas. E a igreja de Deus, ela manifesta como uma responsabilidade, uma ação, onde a igreja, ela contra-ataca todos esses argumentos que têm se levantado para desestabilizar, para forjar a fé, para forjar, enfim, os sonhos. E a igreja contra-ataca. Isso é muito forte. 12 dias proféticos. A igreja, ela está preocupada com você. Aleluia. A igreja, ela tem uma ação para cada mês do ano, onde nenhum mês do ano você irá ficar descoberto, porque Deus, aleluia, porque essa igreja está profetizando nesses dias. A igreja se levantou, aleluia, em nome de Jesus, e nós dependemos dessa graça, nós dependemos do favor de Deus. Então, um pouquinho falando meio, nós saímos do encontro esse final de semana, e foi tremendo, o negócio lá foi forte, e a gente ainda está recuperando as vozes. Sem muita perca de tempo, quero convidar os amados que abram sua Bíblia, em 2º livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1. Aleluia. Amém? Vamos aguardar. Tem alguns irmãos. A Bíblia diz: esperai uns pelos outros. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este o varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas das Sírias, da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria,
ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, e é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de veste, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaurares a sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu um Deus para matar, para verificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que buscas ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim e saberá que é profeta em Israel. Aleluias, glória a Deus. Amados, é um texto muito bem conhecido por todos nós, muito pregado, muito falado, e eu orava a Deus, nos preparava para estar aqui, e hoje Deus falou comigo muito através dessa palavra, e a gente preparava-se uma outra coisa e uma outra palavra, e Deus nessa manhã falou muito comigo, depois que eu tive um momento com o Senhor ali, e o nosso tema é profetizando a restauração da saúde. E Naamã havia procurado solução para os seus problemas. Para o seu problema, ele era muito rico e era influente. E deve ter ido aos melhores médicos da ocasião, os curandeiros da época. Mas o resultado, todos nós sabemos, foi um verdadeiro fracasso, até porque a lepra era de grande desafio da medicina da época. E imagino que ele bateu em várias portas, mas ele não teve sucesso, porque existe algo em nossas vidas que não depende das nossas posses, que não depende, às vezes, da influência que nós temos, não depende, às vezes, da nossa capacidade humana, não depende da ciência. Existem coisas que só Deus pode fazer em nossas vidas. Mas existiam barreiras, sabe, para ser vencida, barreiras para ser vencida, tabus para ser quebrados. E o texto bem diz, começa dizendo que ele era um homem valoroso, era um homem de sucesso, mas porém leproso. Existe o quê? As barreiras, e uma das barreiras era o que? Era a distância, porque a menina era israelita, e os sírios, de vez em quando, eles atacavam o reino de Israel. E uma dessas ida e vinda, os sírios pega essa menina e leva ela como escrava. E ela vai ser escrava lá. Ou seja, ela estava num país diferente, mas ela vence, e isso foi vencido por ela. Segundo, a discriminação, né, e a inimizade, que eram povos diferentes. E o povo de Israel sempre foi discriminado por outros povos. E a inimizade
porque sempre eles estavam em guerra, sempre estavam em batalha. Não sabemos o nome da pequena jovem, mas sobre ela, mas as poucas palavras da sua ama trouxeram cura e fé em Deus ao poderoso general Sírio. Deus colocara ali como um propósito, e ela foi fiel. Ou seja, uma pessoa que se torna uma serva, se torna um escravo da casa de alguém, em um país diferente. Mas essa menina, ela permaneceu fiel a Deus. Ela continuou falando, ou seja, ela falava do Deus de Israel. Ela via a situação daquele homem, via situação daquele homem, sabe? E ele, um general de muita posição, mas tinha problemas. E ela sabia que o problema dele tinha solução. Ela sabia que o Deus que ela conhecia, o problema dele tinha solução. E observamos, sabe o quê? É que o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós somos colocados por Deus em determinados lugares. E às vezes nós nos calamos. Às vezes nós nos intimidamos em falar desse Deus, em falar da palavra de Deus. Aí você diz, eu sou tão simples, eu não vou falar isso para o meu chefe, eu não vou falar isso, sabe, porque eu vou falar de Deus para ele, não tem como. Meus amados, nós observamos aqui o quê? Uma menina escrava, na casa de um general, e ela depara com a situação daquele homem, e ela começa a anunciar, falar que em Israel existe um Deus, que curaria a lepra daquele homem. Se ele fosse lá um dia, ele seria curado. Se ele fosse lá, encontrasse com o profeta daquela cidade, ele seria curado. E aí, sabe, ela não deixa de falar, ela não deixa de divulgar a importância desse Deus. E às vezes, nós não falamos de Deus para os nossos colegas de trabalho, nós não falamos de Deus para as pessoas que nós envolvemos, nós não falamos de Deus. Às vezes somos colocados em determinadas repartições, mas nós calamos, nós omitimos. Às vezes as pessoas nem sabem que nós servimos a Deus. E essas pessoas, muitas das vezes elas precisam que nós falamos de Deus para elas, que nós falamos do Senhor para elas. E essa menina, Deus colocar ali como um propósito, ou seja, ela foi levada escrava com um propósito. Amados, Deus tem um propósito na sua vida, aonde Ele tem te colocado. Deus tem um propósito espiritual na sua vida, aonde Ele tem colocado você. E o mais interessante, que não existem formação, não existe grau de instrução para que você fale de Deus, para que você profetiza. Deus, Ele tem levantado nesses dias uma geração profética, uma geração de profetas, de homens e mulheres, aleluia, que queira estar debaixo da ousadia de Deus, está debaixo dessa ousadia para profetizar cura, para profetizar restauração, para profetizar milagres, em nome de Jesus. Não importa quão humilde ou pequena seja a sua posição, Deus pode usá-lo para divulgar a sua palavra, né? Deus, Ele pode te usar. Segundo ponto, Naamã tinha uma vida marcada pelo sofrimento de duplicidade. Uma das coisas que mais acontece conosco, para as pessoas, Naamã era um grande capitão, rei da Síria, ora vencedor, valoroso, mas porém leproso. Ou seja, ele tinha uma duplicidade na sua vida. O que mais nós vemos hoje são pessoas assim. São pessoas que têm sucesso de um lado, mas o outro ela não consegue decolar. O outro ela tem um grande buraco, ela tem um grande problema. Essa era a condição de Naamã. Sabe, ele vivia pelo sofrimento da duplicidade. A gente conhece muitas pessoas assim. Nós temos ajudado muitas pessoas dessa maneira, que ela tem, sabe, a duplicidade no seu sofrimento.
Uma hora ele era vencedor, outra hora ele, sabe, ele era, Naamã era um general, ele era um homem leproso. Segundo, pelo sofrimento da impotência, não via solução para o seu problema. Quantos lugares será que ele foi? Quantos lugares ele buscou? Agora você imagine, um homem responsável por dar vitória aos sírios, um homem, mas ele tinha lá o seu grande problema, o seu problema consigo, a sua lepra. Ele tinha sua lepra, escondia debaixo das suas roupas, né? Então, terceiro, pelas limitações da medicina. Hoje nós temos meios para tratar a doença, mas na época não tinha. Sem tratamento, levaria à morte. Essa era a condição dele. Ele estava condenado à morte. Sabe, ele estava condenado à morte. Aquele homem, em meio a tantas vitórias, em meio a tanta influência que possuía, ele tinha tudo, a influência, tinha o dinheiro, tinha os recursos, mas ele, sabe, ele não tinha a medicina, não tinha. Existem coisas que o dinheiro não compra, existem coisas que as influências não são capazes de nos ajudar. Então, ele se via o que? Impotente, sofrendo pelo sofrimento da impotência, onde ele tinha um problema, e o problema, ele estava condenado à morte. O destino dele era morrer, o destino dele era o avanço daquelas enfermidades. O avanço daquela enfermidade e levar ele à morte. Terceiro, pelas limitações da medicina, hoje, nós temos meio para tratar esta doença, mas na época não tinha, sem tratamento e levaria à morte. Terceiro ponto, Naamã não buscou solução na pessoa certa. Um grande erro nosso, às vezes, é que nós não buscamos a solução. Nós queremos às vezes a solução, nós queremos a resposta, nós queremos a bênção de Deus para a nossa vida, ou a resposta da nossa cura, mas quando às vezes nós não batemos na porta certa. Quando Naamã soube que em Israel havia um profeta, e que se ele estivesse diante do profeta, ele ficaria curado, ele não foi o profeta, mas ele foi ao rei, ele manda uma carta, ele vai direcionado ao rei de Israel. E aí o rei disse: olha, você procura ocasião para nos atacar, porque havia sempre guerra, porque os sírios sempre atacavam o norte de Israel, vivia sempre em pé de guerra, e ele disse: você vem procurando ocasião, diz: só é um Deus, por um acaso você está procurando a pessoa errada. Às vezes, amados, Deus, ele tem a solução para a nossa vida, Deus, ele tem a bênção, a resposta para nossas vidas. Mas o nosso único problema é que às vezes nós procuramos no lugar errado. Nós procuramos a resposta, nós batemos na porta errada, nós não vamos no lugar certo. E às vezes a solução, ela está bem pertinho da gente, ela está bem perto de nós, e nós procuramos no lugar errado. A menina disse que havia um profeta em Israel. Ele não foi o profeta, mas foi o rei de Israel. E ele aguardava que o rei ficasse esperando ele lá, para que chegasse e ele fosse curado. E 4, Naamã encontrou a solução. O profeta Eliseu ouviu falar do sofrimento do rei e disse ao rei de Israel, para falar a Naamã onde estava a solução do seu problema. O profeta disse para ele, disse para ele: manda ele vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Querido, esta confiança que nós precisamos de ter. É esse desafio que nós temos que estar pronto para fazer esse desafio. Sabe, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus Cristo, ele não mudou. E é isso que nós temos que desafiar. Quando o profeta disse: deixa ele vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Nós temos que desafiar as pessoas, nós temos que desafiar, estar pronto, nós temos que nos colocar como profeta de Deus nessa terra, nós temos que desafiar pessoas. Existem pessoas doentes, às vezes até nós mesmos, que estamos,
sabe, caminhando aí na igreja, mas nós, sabe, às vezes, nós não temos essa fé, e nós precisamos exercitar essa fé, nós precisamos entender que nós somos uma geração de profeta, de Deus ter levantado nessa terra, para nós influenciarmos, para nós profetizarmos a cura, para nós profetizarmos a restauração, a libertação, a saúde. Em nome de Jesus. Existem muitas pessoas. Umas coisas que eu gosto muito de observar é quando eu estou nas unidades de saúde. Eu gosto de olhar muito para as pessoas. E você olha para o semblante da maioria daquelas pessoas. Eu gosto muito de observar. Eu fico observando uma a uma. Porque é ali que a gente começa a identificar. É ali que a gente identifica que muitas pessoas daquelas que estão ali, os problemas delas não são de ordem física, são de ordem espiritual. Ontem eu fui socorrer uma pessoa numa unidade de saúde, mas chegando lá, chegou uma outra pessoa, sabe, chegou uma outra pessoa, dando umas crises, passando mal. E a gente vê, sabe, que aquelas pessoas que estão ali, mas muitas delas são problemas de ordem espirituais, não são problema para o médico tratar, para a medicina curar, mas elas vão ali, elas procuram ali, né? Que é o único lugar que elas creem, que elas acreditam, e elas vão até aquele lugar, vão ali, tomam medicamentos, e saem dali, mas o problema continua, né? Então, o rei de Israel, ele disse ao rei de Israel, para falar a Naamã, onde estava a solução do seu problema? O profeta disse, deixa ele vir a mim, não precisa tu rasgar suas vestes, deixa ele vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Onde vamos procurar solução para o nosso problema? 5. Muitas das vezes nós temos procurado aonde? Na família, temos procurado em si mesmo e nas influências, né? Queremos apenas receber uma oração e ser curado imediato, mas a cura depende do nosso relacionamento com Deus. Aleluia. Para isso, querido, está aqui, o ano da intimidade. Muitas das vezes, querido, nós mesmos queremos assim, e a igreja receber uma oração de posição de mão, ser curado e irmos embora. É isso que às vezes nós estamos procurando. Nós queremos que apenas faz uma campanha, aí não sei quantos dias, faz a campanha, recebe o que precisa receber e vai embora. Muitas vezes nós estamos assim, mas não é isso. Nós precisamos de uma vida de relacionamento, uma vida de intimidade. E esse ano é um ano oportuno, sabe, para a restauração da saúde, seja ela a área que for, porque é o ano da intimidade, é o ano de se lançar, é o ano de se jogar mesmo. Aleluia, diante do Senhor. Queridos, nós precisamos sair dessa duplicidade de nossas vidas, arrancar isso da nossa vida, dar um basta nisso na nossa vida. Assim como fez Naamã. Queridos, o momento é oportuno. Esse ano está sendo um ano propício. Engraçado que nós lá temos tomado posse disso também. Nós temos tomado posse, em nome de Jesus. Aleluia. Nós temos que tomar posse dessas bênçãos de Deus para nossas vidas. A minha esposa está aqui. Minha esposa aposentou esse ano, início do ano. Mas as colegas e minha esposa, graças a Deus, têm feito todos os exames com saúde, aposentou com saúde, mas a maioria das colegas de trabalho dela aposentaram com enfermidades, aposentaram, querido, algumas morreram, uns morreram antes de aposentar, outras aposentaram e morreram de enfermidades. Sabe, querido, é se lançando nos pés do Senhor, é construindo isso no dia a dia, é construindo as nossas vidas dia após dia diante do Senhor e profetizando, Deus eu não aceito. E a minha esposa, quando ela veio para Jesus, ela tinha uma enfermidade que os médicos não descobriam, né? E os médicos diziam para ela o quê? Olha, você vai viver com isso a vida inteira. Eram os caroços que saíam na cabeça, na sola do pé, na palma da mão, coçava e ficava um caroço duro, não tinha lugar para sair. E os médicos diziam, você vai ter que conviver com isso. A medicina não tem resposta, isso não tem jeito. Você vai tomando esses medicamentos paliativos, você vai ter que aprender e conviver com isso.
E aí, existia um cantinho lá, né? Muita gente tem esse cantinho. É o cantinho daquela pilha de remédios, de medicamentos, né? E tinha aquele cantinho. No dia que ela aceitou Jesus, a minha esposa pegou todos aqueles medicamentos, fez uma fogueira e tacou fogo. E ela disse: a partir de hoje, em nome de Jesus, eu não tomarei mais esses medicamentos. E aquele troço desapareceu. Não estou dizendo que você tem que fazer isso. Não estou lhe influenciando para você fazer isso. Porque eu conheço pessoas que fizeram isso e morreram. Sabe? Mas ela teve fé, ela tomou posse da cura dela. Ela encontrou em Jesus a saúde dela. Aposentou por tempo de trabalho. Mas ela está com saúde, para a glória de Deus. Esse final de ano, a minha alegria foi tão grande. Fiz todas as baterias de exames, né? Aí fui lá olhar, tudo ok, né? Graças a Deus, as taxas estão ok. A gente ganhou mais uns quilinhos. A gente ganhou mais uns quilinhos, mas a saúde está ok. Mas nós estamos lutando contra esses quilinhos, em nome de Jesus. Você está entendendo, querido? Que nós, sabe, é tempo de quê? De relacionamento, é construção, é busca. Nós temos que crer, em nome de Jesus. Eu fui, há uns 20 anos atrás, me surgiu uns problemas no joelho, muitos problemas no joelho, e minha perna inchava muito, o joelho inchava muito, a batata da perna inchava demais, e o joelho dava água demais. Água, 2 vezes por mês estava tirando água do joelho, muita água no joelho. Era uma infecção no joelho, uma febre, nada resolvia, nada, e fazendo tratamento, e fazendo todos os exames, ressonância, enfim, todos os exames que um ortopedista possam, para examinar, para ver qual é o problema. Deu rompimento no menisco, cisto de Bacon, artrose no joelho, um monte de coisa que eu nunca vi falar. E aí, o médico disse: olha, cara, você tem um joelho, isso há 20 anos atrás, você tem um joelho, se fosse hoje, ele ia acertar. Você tem um joelho de 70 anos. Você, infelizmente, o seu joelho está assim, né? Você, em outras palavras, ele disse: olha, isso não tem jeito. E aí, eu falei: e aí, eu vou fazer uma cirurgia do seu joelho para amenizar um pouco aí. E fez uma cirurgia no joelho. Mas o problema não foi resolvido. E eu fiz a cirurgia. E sempre meu pastor dizia assim: olha, você tem uma enfermidade, coloca a mão na sua enfermidade na hora que eu estiver orando. E meu pastor, ele disse: olha, eu fui curado da sinusite, eu tinha um problema seríssimo, crônico de sinusite. E um dia, Deus mandou que pedisse o meu pastor botasse a mão na minha cabeça, e ele orou, e eu fui curado da sinusite. Ele disse: bom, se meu pastor foi curado, eu posso ser curado também. Eu quero ser curado também, meu pastor foi curado. Eu disse: Deus, eu quero ser curado também. E aí, operei o joelho, 3 anos se passaram, não melhorou nada. E o joelho inchado, aquele joelhão de todo tamanho assim, né? E eu mancava, dava febre de noite, aquele joelho dando febre, infeccionado, e doía, mudava o tempo, piorava mais ainda, e eu precisava daquele joelho, eu precisava dessa perna. E aí, sempre que o pastor estava orando, e eu colocava a mão. Um belo dia, a minha mãe foi perder uma visão. E eu fui socorrer minha mãe, fui levar minha mãe para Vitória. E aí eu tinha feito os exames pré-operatórios novamente, para fazer uma nova cirurgia no joelho. O médico disse: vou ter que abrir esse joelho novamente. E eu já estava preocupado. Eu falei: poxa vida, daqui a pouco eu vou perder, sei lá o que vai acontecer aqui, né? E aí, quando ele me deu a requisição para fazer os exames novamente, e aí eu fui socorrer minha mãe. E fui para Vitória com minha mãe uns dias, e minha mãe chorava muito, que ela tinha perdido uma vista, e já tinha uma irmã que tinha problema de visão, da idade também. E aí, um belo dia eu estou no sofá, eu olho para o meu joelho, não existia mais nada nesse joelho. Aleluia, para a glória de Deus. O Senhor curou meu joelho. O meu joelho é normal, não é mais inchado, faço caminhada, caminho 10 quilômetros por dia, aleluia, corro, aleluia, e o meu joelho está curado. Querido, é uma construção que nós fazemos diante de Deus. E às vezes, onde nós vamos procurar? Onde nós temos procurado a solução para o nosso problema? Onde nós temos procurado a saúde
para o nosso corpo. Queremos apenas receber uma oração, ser curado imediato, mas a cura depende do nosso relacionamento. Nós precisamos fazer desafio com Deus, precisamos desafiar o Senhor, estar aberto para Deus, para os desafios, para os propósitos, que nós precisamos fazer e tomar posse dEle, diante do Senhor, sabe? Para concluir, por algum tempo Naamã viveu uma vida dupla, ora herói, ora leproso, sabe? Ele viveu por muitos anos essa vida de duplicidade, mas ele tomou uma decisão que mudou a sua vida. Ele optou por continuar sendo herói do seu povo. Amados, o que você quer para a sua vida? O que você deseja para a sua vida? Né? Ele tomou a decisão na sua vida. Ele queria continuar sendo herói. Não queria continuar sendo herói, mas sendo um leproso. Mas ele queria continuar sendo herói. Pois ele continuasse a viver uma vida dupla, a lepra tomaria conta do seu corpo. Mais cedo ou mais tarde, ele morreria. Necessário que ele tomasse uma decisão, fosse tomada. Ele precisava tomar decisão na sua vida. E o processo de cura para a nossa vida, queridos, são decisões. São decisões. Eu estou falando de cura do corpo físico, mas é cura da alma. Estou falando de cura financeira, estou falando de cura em todas as áreas da nossa vida. É decisão. Naamã, ele decide. Observa que quando o profeta manda ele mergulhar no Rio Jordão, sabe? O profeta manda ele mergulhar no Rio Jordão. A seguir o texto, o que ele faz? Ele fica chateado, ele fica bravo, porque ele dizia que lá no seu país tinha os rios de água cristalina, não tinha um rio barrento. E às vezes a solução está nas coisas simples de Deus. E aquilo confrontou o rio barrento, ele confrontou. O rio barrento confronta, querido, a vida de Naamã. Naamã queria cura, mas ele não queria ser confrontado. Uma certa ocasião, eu dirigi uma cela, e o nome do lugar chamava Lixão, chama Lixão. Mas tem outro nome, o bairro, mas é apelidado de Lixão, porque lá era o lugar do lixo. E o pessoal foram morando, fazendo as barraquinhas. E tinha uma família que morava ali naquela barraquinha. Aí me convidou para ir à casa dela. Pastor, eu quero uma cela na minha casa. Quando eu fui lá ver a casa, era cercado de material reciclagem. E eu tinha que ficar assim, olha que eu sou pequeno, mas eu ainda tinha que ficar assim ainda, né, para entrar dentro da casinha. Todo de material reciclado, a casa não tinha piso, o piso era material reciclado. E aí, um belo dia, nós chegamos naquela casa, mas eu ia assim mesmo. E começamos a cela ali. E orei a Deus, ele falou, é aqui? É. Eu falei, tá bom, então vamos fazer a cela, é aqui, é o lugar que temos, amém. E aí, passado um dia, ele disse que estava passando uma grande dificuldade. E ele cozinhava no fogãozinho de lenha, a pessoa muito simples, vivia do material reciclado. E ele dizia, pastor, eu preciso comprar uma botija de gás, eu não tenho botija de gás, o meu fogão aqui é a lenha. E mostrou, eu falei, está bem. Eu falei, nós vamos orar, e ia levar a situação dele para a igreja, para a gente resolver o problema dele. E aí um belo dia eu chego, falei, nós orávamos de joelho ali. Não, o momento de oração nossa, a cela toda era de joelho, porque era baixinho. E aí nós estamos orando ali, e o Senhor disse, não é de joelho, hoje é a boca no pó. E aquele material reciclável, fedido. Aí eu falei, amém, o Senhor disse que é aqui, então é aqui que eu vou orar. E aí nós estamos orando. E estamos orando ali, e Deus nos visitou naquele lugar. E quando nós estamos orando, a gente vê pisada de pessoas em volta.
E nós estávamos orando exatamente pelo problema daquele irmão, pelas dificuldades que ele estava passando. E quando nós levantamos da oração, ali, o que aconteceu? Aquelas pessoas que estavam ali, foram ali para ajudar aquele irmão, levar suprimento para a vida dele. Às vezes, querido, sabe, nós não queremos ser confrontados por Deus. Às vezes nós queremos o milagre, nós queremos a bênção, queremos a restauração da saúde, queremos que Deus faça algo na nossa vida. O Rio Jordão era para confrontar, sabe, o egoísmo, a altivez, a rompança de Naamã, sabe, era para confrontar o seu orgulho. O orgulho dele era maior do que a lepra interior era muito maior do que a lepra exterior, e o que refletia nele mais era a lepra interior do que a lepra exterior, que estava no corpo dele. E quando o profeta manda ele ir ao Rio Jordão, a Bíblia diz que ele urra, ele questiona, ele não aceita, ele quer que seja do jeito dele, e às vezes nós somos assim. Às vezes nós temos também essa atitude, queremos que seja do nosso jeito. E eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos, sempre ser aquilo que tem impedido de Deus fazer algo na nossa vida, sempre vai ser confrontado por Deus. Mas dias, menos dias, nós seremos confrontados pelo Senhor, sabe? E ele, pois ele continuasse uma vida dupla, a lepra tomaria conta do seu corpo, mas cedo ou mais tarde ele morreria. É necessário que uma decisão seja tomada, aleluia, uma decisão seja tomada, pois se não mergulharmos logo no nosso Jordão, que é Cristo, aleluia, querido, a enfermidade pode nos matar, nós precisamos tomar uma decisão, aleluia, é de mergulharmos no nosso Jordão, mergulharmos na presença de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, e dê um basta na situação, dê um basta na causa, é nós mergulharmos definitivamente diante da presença de Deus, sabe, aleluia, não sei, precisamos mergulhemos nesse Jordão. Naamã teve uma experiência de restauração de uma vida transformada. Hoje é dia de você deixar o seu passado e viver uma nova vida, curada, transformada, restaurada pelo poder de Deus. Não sei, querido, qual é que área da sua vida você precisa de saúde, que área da sua vida você precisa de uma resposta de Deus essa noite. Mas eu quero dizer para você, o caminho, aleluia, o caminho é mergulhar nesse Jordão de Deus, é você continuar mergulhando nos 12 dias proféticos, mergulhando no ano da intimidade com Deus, essa busca de Deus para a sua vida, essa busca de Deus, aleluia, construir, é a decisão, a nossa vida é cheia de decisão, é tomada por decisão diante de Deus, e assim, nós precisamos tomar essas decisões diante do Senhor. Talvez você deseja, sabe, você deseja a restauração da sua vida, deseja a área da sua vida, talvez você como Naamã. Conheço muitas pessoas de vitória, de sucesso, mas existem áreas das suas vidas que elas precisam de ser restauradas, que elas precisam de ser curadas, em nome do Senhor Jesus. E nós estamos no ambiente de fé, numa campanha profética, não é a campanha, é os 12 dias proféticos, né? São os 12 dias proféticos, aleluia, que tem sido estabelecido. Querido, há um propósito de Deus, há uma unção de Deus para a sua vida, uma unção de Deus nesse negócio, aonde Deus deseja realmente marcar a sua vida, que esses 12 meses do ano, eles sejam realmente meses fartos, meses de cura, meses de restauração, meses de libertação, meses, aleluia, aonde, louvado seja o nome do Senhor, você não vai experimentar isso que está aí fora, isso aí, aleluia, em nome de Jesus, o que estão falando aí fora, querido, eu tenho certeza que você não irá fazer parte, porque Deus tem levantado essa igreja,
Deus tem levantado essa igreja com potencial, aleluia, com contra-ataque contra todo esse argumento que o inimigo tem lançado sobre o nosso país, sobre a nossa geração, sobre nossas vidas, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nós temos profetizado que o ano de 2017, que nós não iremos fazer parte de tudo isso que está sendo propagado aí, em nome de Jesus. Nós cremos que Deus irá fazer diferente, e aqui não será diferente, em Boa Esperança não será diferente, na sua vida, amados, não será diferente. Se depender da igreja, depender de Deus, só depende de você. Às vezes depende de nós. O que eu vou fazer? O que eu tenho feito e o que eu vou fazer para que isso se cumpra na minha vida, para que tais coisas se cumpram na minha vida? O que você vai fazer? O que você tem feito diante de Deus? O que você vai fazer durante este ano? Essa foi uma pergunta que eu fiz à igreja no culto da virada, né? Deus, Ele deseja ser um ano diferente, ser um ano abundante para nossas vidas. Mas o que você vai fazer para isso acontecer na sua vida? O que você vai fazer? Qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a sua opinião? Qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a sua decisão para que isso venha se cumprir? Às vezes, queridos, só depende de nós mesmos, só depende de nós mesmos. Nós precisamos o que? Se lançar a intimidade. É buscar a intimidade, face do Senhor, aleluia, em nome de Jesus. Sabe, Naamã, ele decidiu, ele mergulha 7 vezes no Jordão. Interessante que ele recusa de mergulhar, e um daqueles servos chega para ele e diz: rapaz, você não faria coisas pior do que isso pela sua cura? Ou seja, ele foi ajudado. Ele foi ajudado. Talvez, querido, você tenha sido ajudado. Talvez você tenha sido ajudado, e às vezes você não tem valorizado essa ajuda que você tem recebido. Querido, nós temos que abraçar as oportunidades. Abraçar as oportunidades de Deus para a nossa vida. Ele foi ajudado, ele recebeu ajuda. Aleluia, em nome de Jesus. Eu quero dizer, Deus, essa noite, o Espírito Santo, eu sei que Ele tem falado no seu coração nesses dias. Eu sei que Deus tem falado em sua vida nesses dias, porque Ele deseja, Ele quer te ajudar. O Espírito Santo, Ele tem te ajudado. Ele tem, trazido você tem lutado para estar aqui nesses 12 dias. Eu sei que é um grande desafio para nós, de domingo a domingo estar aqui. Temos que abrir mão, renunciar, e muitas das vezes não dá para estar aqui, mas eu creio que você tem feito. O Espírito Santo tem lhe ajudado para que você estivesse aqui, para que você receba nesse ano, que esses 12 meses desse ano, aleluia, você não vai perceber ele passar. Você, aleluia, em nome de Jesus, vai estar envolvido nas vitórias do Senhor, vai estar envolvido nas conquistas de Deus para esse ano, aleluia. Você vai estar só comemorando a vitória do Senhor, mas preciso estar decidido, em nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração por você nessa noite, em nome de Jesus. Eu gostaria que você colocasse de pé, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração, encerrando aqui a minha palavra, nessa noite eu quero orar por você. É um ano de desafio para nós. Aleluia, 2017, um ano de desafio para nós. Aleluia. O mais interessante, eu gosto muito de desafio, porque Deus, Ele contraria essas coisas que estão aí, que a gente tem presenciado, que a gente às vezes tem ouvido, tem parado para ouvir, e às vezes a gente dá ouvido a esse tipo de coisa. E o mais interessante, porque Deus, Ele contraria todos esses princípios. Deus contraria o princípio da ciência, Deus contraria a política econômica, Deus contraria, querido, porque nós cremos no Deus. Paulo diz que uns confiam em carros, outros em cavalo. Nós fazemos menção do nome do Senhor, nós cremos no Cristo vivo, no Cristo ressurreto, aleluia, que tem nos fortalecido, que tem nos dado a vitória, aleluia, e esse Deus que continuará dando a vitória na sua vida. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça, você fechasse os seus olhos nesse momento. Nós vamos fazer uma oração, aleluia, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, Naamã,
querido, quando ele queria que o profeta fosse a ele e pusesse as mãos sobre ele, recebesse ele com o tapete vermelho, recebesse ele com a grande comitiva, prestando continência, sabe? Mas Deus, Ele trabalha nas coisas simples. Deus, Ele trabalha com pessoas simples, Ele trabalha nas coisas simples. Aleluia. Não foi assim. O profeta disse, vai lá e diz a ele, manda ele mergulhar 7 vezes. Querido, aleluia. Observa, ele fica furioso por isso. Ele se aborrece, porque ninguém foi lá impor as mãos sobre ele. Às vezes nós queremos isso. Às vezes, querido, é isso que nós queremos. Eu quero a oração do meu líder, eu quero a oração do pastor, eu quero a oração não sei de quem. Aleluia, querido, talvez a pessoa que está do seu lado está cheia da unção de Deus para te abençoar. Talvez a pessoa tão simples está do seu lado, ela está cheia de Deus, aleluia, querendo liberar algo profético sobre a tua vida, em nome de Jesus.